A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 22. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Então tu pensa assim, Deus se lembrou de Noé. Quer dizer que ele tinha esquecido de Noé? Não é nesse sentido. É no sentido de que tinha chegado o tempo. Deus se lembrou de Noé. É quando chega a hora. Não é antes e nem depois. É no tempo de Deus. É quando Deus decide agir. É quando chega o tempo de agir. Porque o sábio discerne o tempo e o modo. Então, Deus se lembrou de Noé. A gente também imagina a trabalheira que era, o esforço dentro dessa arca. É um cruzeiro, vamos dizer, né? Que durou 1 ano. Os estudiosos calculam 370 dias dentro da arca. Isso é mais de 1 ano, né? Claro, tem um tempo com chuva, tem um tempo sem chuva, tem um tempo de água alta, água descendo, águas quase seca, águas baixas. Tem muitas situações, estações nesse tempo, né? Esse ano, ou como dizem alguns estudiosos, 370 dias, usando o cálculo dos dias que são citados aqui. Então tu imagina uma viagem confinado dentro de um barco, de um navio, né? Como se fossem os cruzeiros, né? Que tem absolutamente tudo lá, mas por 1 ano. Então Deus se lembrou de Noé. Deus teve misericórdia. Deus estendeu a sua graça, a sua bondade, o seu amor para Noé, mas também para todos os animais selvagens, domésticos, todos que estavam com ele na arca. Então, quando Deus se lembra de Noé, ele faz soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Nós sabemos que vento na Bíblia tem muito a ver com a presença de Deus, a atuação de Deus, a ação de Deus. Um dos nomes no original do Espírito Santo é o vento, né? Quando a Bíblia diz que ele enche todas as coisas, completa todas as coisas, é essa ideia também de fôlego, de ar, de vento. Então, soprou um vento, quer dizer, Deus agiu, Deus fez, Deus se moveu. Foi o tempo de Deus, foi quando Deus decidiu, determinou. E as águas começaram a baixar. 2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva do céu se deteve. Quando nós enfrentamos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul e que chovia sem parar, o que nós fazíamos? Nós pedíamos misericórdia a Deus e pedíamos para que Deus cessasse a chuva, para que parasse a chuva. Porque o ser humano não tem esse poder. Quem pode fazer a chuva, eu falei em alguns vídeos, é Deus. Quem é o manda chuva é Deus. E quem faz a chuva parar é Deus. E aqui a gente vê exatamente isso. A chuva dos céus se deteve. Por quê? Porque Deus havia se lembrado de Noé e de todos os animais que estavam com ele. 3. As águas iam escoando continuamente da face da terra.
Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Esta montanha, né, que aqui é chamada de Ararat, é uma montanha identificada na Turquia. E tem muitas histórias, vídeos, filmes sobre pessoas que tentaram acessar esta montanha na Turquia. E histórias terríveis, coisas muito sérias aconteceram com essas pessoas que buscam ou que buscavam os escombros, os restos da arca, né, de Noé. Dá um Google que tu vai ver do que eu tô falando. Então, as montanhas de Ararat, que atualmente estão no território da Turquia. 5. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. No vídeo anterior, nós vimos que os montes altos, né, tinham submergido, tinham sido cobertos pelas águas. Agora, o que está acontecendo aqui? No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. Então a gente viu que montanha é montanha, monte é monte, mas nós fizemos uma analogia também com o pecado do orgulho, da soberba, da arrogância, da altivez, que também estava no gênero humano. Porque quando tu é independente, quando tu faz o que tu quer, quando tu decide, é porque tu está sendo orgulhoso. Assim como foi Satanás, que quis fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, não obedecer a Deus, não se submeter a Deus. Então a gente comparou as montanhas, os montes altos, com seres humanos soberbos, altivos, que se acham superiores aos demais. 6. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba, para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Então, tu imagina que elas estão baixando. É um processo. Não haviam baixado completamente. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. 10. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Então aqui, se tu tá acompanhando, tu tem ouvido eu falar há muito tempo, né, da importância das árvores na Bíblia, o significado, a simbologia das árvores. E nós vimos que a arca foi construída com tábuas de cipreste. Nós falamos que o cipreste simbolizava o próprio Deus, a proteção de Deus, a eternidade, a autoridade. Tu não tem como destruir, não tem como corromper. E agora a gente está vendo uma outra árvore, está sendo citada uma outra árvore, que é a oliveira. Então, a pomba, ela traz no bico uma folha nova de oliveira. Aí nós temos que parar e pensar um pouco. Oliveira. A oliveira é a árvore que dá a azeitona.
E da azeitona tu extrai o azeite. E o azeite simboliza o Espírito Santo, que é a presença de Deus. A oliveira simboliza Israel. É uma das árvores que simboliza Israel, que representa Israel. É símbolo de Israel, é símbolo do povo de Deus. E ela indica bênção, prosperidade, fartura. A mão de Deus sobre as pessoas. Nós sabemos de diversas passagens bíblicas sobre a oliveira, mas eu quero destacar com vocês Salmo 128, que fala que os filhos ao redor da mesa são como brotos, como rebentos de oliveira. Então aqui diz que a pomba, ela trouxe no bico uma folha nova de oliveira, ou um broto, uma parte da árvore que era recém-nascida, como filhos, como prosperidade, como posteridade, como descendência, como continuidade, como vida. Então, Deus estava sinalizando, a vida vai continuar. A minha mão estará sobre vocês. A minha bênção estará com vocês. O ramo da oliveira simbolizava a aliança de Deus com Noé, mas também com toda a sua descendência e com todo o povo de Deus. Porque o que Noé simboliza? Representa aquela descendência fiel a Deus, temente a Deus. Noé obedeceu a Deus, fez tudo o que Deus ordenou. E o que mais agrada a Deus? A obediência, fazer a vontade de Deus, cumprir o que Deus ordena, o que Deus diz. Então a oliveira poderia ser qualquer árvore, mas não. A pomba trouxe no bico um ramo, um broto, uma folhinha nova de oliveira, para indicar: vamos continuar juntos. Vocês vão perseverar. Eu vou sustentar vocês. Eu vou preservar, proteger, cuidar de vocês. Vai começar uma nova etapa. Nós vamos recomeçar a vida. Vocês vão ter a chance, né? É o reset. Vamos começar de novo. Então a oliveira simboliza isso. E nesse salmo fala dos filhos, que é a descendência, que é a posteridade, que são aqueles que vão continuar, que vão povoar a terra. Então é muito simbólico, muito significativo essa árvore, esse ramo novo, essa folha nova da oliveira. 12. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Por quê? Porque ela encontrou uma casa melhor do que a arca, né? Ela encontrou uma árvore, ela já encontrou a natureza para a qual Deus a criou. Eu lembro que quando a gente conta a história para as crianças ficam muito tristes. Por que ela não voltou? Sim, porque ela não foi criada para estar presa dentro de uma arca. E isso é uma lição para nós. Deus deu asas, né? Eles são pássaros, são aves do céu, para voar, para ser livre, liberdade. Foi assim que Deus planejou. Não é para ela ficar presa, não é para ela ficar confinada, né? Por isso que ela não voltou. Ela encontrou alimento, ela encontrou descanso, um lugar de refúgio, árvores, enfim. Ela encontrou a vida que Deus tinha planejado para ela, né? Para a pomba, para os pássaros. 13. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, viu como eu disse para vocês que pelos cálculos foi um ano, né? Dentro da arca, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então vocês viram que foi gradativo.
Então aqui há um processo. É capítulo por capítulo, né? Versículo por versículo. A gente está vendo o que aconteceu, o passo a passo. Então, lembra? Noé tinha 600 anos, e eu ainda falei, 600 é um múltiplo de 6, 6 é a humanidade. Agora ele ia ficar dentro da arca dependendo de Deus, né? Que o 7 é Deus. Agora 601, quem é o mais um? Quem é o primeiro? Né? Deus. Então agora eles vão sair da arca. As águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Então, 1 ano depois, secaram as águas. 14. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Então, o que a gente vê? Que os que entraram foram os que saíram. Ó, Noé, a mulher de Noé, os filhos de Noé e as mulheres dos filhos de Noé. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Então vocês estão vendo que aquela ordem do crescer e multiplicar permanece, e ela é retomada após o dilúvio. 18. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Quanta ênfase, né? Quantas vezes foi repetido? Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Então, nada, vamos dizer assim, que era bom, mudou. O homem com a sua mulher, a mulher, né, com o seu marido, os animais, cada um de acordo com a sua espécie, fecundos, crescendo, multiplicando, povoando a terra, cada um de acordo com as suas famílias. Então, isso permanecia igual como havia sido ordenado no Éden, no paraíso. Isso é uma lição para nós. Que o céu e a terra vão passar, mas as palavras de Deus não passarão. 20. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. Interessante, né? Qual foi a primeira atitude de Noé? Levantar um altar ao Senhor. Gratidão. Reconhecimento. Submissão. Fidelidade. Louvor. Adoração. Humildade. Amor. Reconhecimento da proteção, do cuidado, do carinho de Deus para com ele, sua esposa, seus filhos e suas noras. E aí, tu não lembra de Abel? O que eu tenho falado para vocês? A linhagem, a descendência, invocar ao Senhor, andar com o Senhor, obedecer ao Senhor, fazer a vontade de Deus, fazer tudo que agrada ao Senhor. As primícias, a primazia, a prioridade para Deus. Agradecer a Deus. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas,
porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Vamos parar aqui. Primeiro lugar, o Senhor aspirou o aroma agradável. Aí o que tu vai entender aqui, né? Que a gente diz, né? Oferecer um holocausto, a gente brinca, é um churrasco. E nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente já sabe que vai ter churrasco quando a pessoa começa a fazer o fogo, quando começa aquele cheirinho. Então o que está dizendo aqui? Que o Senhor aspirou o aroma agradável. Claro, do holocausto, dos animais puros e das aves puras, sim, mas o que está falando? Da adoração, do louvor. Este aroma agradável, ele recebeu a adoração, ele recebeu o louvor, ele recebeu a gratidão. Foi sincero. Assim como ele se agradou de Abel e da oferta de Abel, ele aspirou o aroma agradável. Agradou, ele se agradou, ele recebeu, ele aceitou o louvor, a adoração de Noé e da sua família. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. O que Deus está falando aqui? Pecado. Aquele gene, aquele vírus, aquela bactéria do pecado que entrou na humanidade depois que Adão comeu do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão tinha recebido uma ordem: cultiva, cuida, guarda do jardim. Ele tinha que cuidar e guardar Eva. O que a Eva andava fazendo? A Eva recebeu uma ordem também, né? Ela ia ter que auxiliar, ajudar, fazer companhia, porque não era bom que o Adão ficasse só, se sentisse só, né? Estivesse só. Então, o que a gente vê? Que a desobediência estava nessas duas regras, dessas duas ordens que não foram obedecidas. O que Adão estava fazendo que não estava cuidando e guardando da sua esposa? O que a sua esposa estava fazendo que não estava acompanhando, ajudando Adão? Quando se separam, quando cada um vai para o seu lado, a serpente entra no meio. Aquela harmonia, aquela união, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, não ocorreu, porque a serpente se meteu, enganou, mentiu. Então ali entrou o quê? Esse mau desígnio íntimo do ser humano. O pecado está entranhado na natureza humana. Nós somos pecadores. O pecado entrou no mundo por causa do primeiro Adão. Mas nós somos salvos, perdoados, lavados, redimidos, santificados pelo segundo Adão, pelo Senhor Jesus, pelo descendente da mulher. E aí Deus está dizendo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Aí tu vai dizer assim: tá, mas a gente estudou em Pedro que os céus e a terra se desfarão, se consumirão. Nós vimos no Apocalipse tudo isso. Deus está dizendo que ele nunca mais vai fazer do jeito que ele fez. Ó, vamos ler de novo? Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então tá bem claro, enquanto durar a terra. Isso quer dizer
que vai ter um tempo que a terra não vai durar, porque os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não. Os elementos em fogo se desfarão, né? Se consumirão. Então, há um novo céu e uma nova terra, nós vimos no Apocalipse. Então, o que Deus está falando aqui? Deus está falando que não haverá mais o dilúvio, não haverá mais essa maldição, essa destruição desta forma. Porque só se salvou Noé e a sua família. E ele construiu uma arca para guardar os animais. E nós temos visto que Deus alerta a humanidade. Deus tem avisado a humanidade. Deus tem feito aos capítulos. Deus tem abreviado este tempo, né? Vimos claramente, explicitamente no Apocalipse, que há uma destruição no mar, sim. Aí depois há uma na terra, sim. Nos ares, quer dizer, não vai ser feito tudo desse jeito, não vai destruir todos os seres humanos como fiz dessa vez. Não vai ser desse jeito. Mas sim, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita. Então, desde que o mundo é mundo, tu semeia e tu colhe. Exatamente o que tu planta é o que tu vai colher. Cada árvore, cada fruto, cada semente, de acordo com a sua espécie, do jeito que Deus projetou, planejou, designou. Vamos dizer assim, o DNA da semente da laranja é da laranja, dar laranja. O DNA da maçã é dar maçã. Ela continua obedecendo. Se a semente cair na terra, ela vai frutificar. E ela vai frutificar a semente que ela é. Não vai ser outra semente. E nós sabemos que espiritualmente também, que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Frio e calor. Temos escutado muitas coisas a respeito da temperatura, do aquecimento, não sei o quê. A Bíblia está dizendo, ó, enquanto durar a terra, então quer dizer, enquanto Deus for o Criador, o sustentador, o provedor, enquanto Ele decidir, vai ter frio e vai ter calor. Pode os seres humanos dizerem que não, mas a Bíblia está dizendo que sim. Vai ter frio e vai ter calor. Sabemos que o frio tem sido muito frio e que o calor tem sido muito calor ao redor do mundo. Mas, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor. Aí vem verão e inverno. De novo, se Deus é o Criador, é o sustentador, é o provedor, Ele sabe que existem árvores, que existem animais, existem espécies, existem frutos, existe toda uma vida que vive no verão e existe toda uma vida que vive, que se desenvolve no inverno. Nós sabemos, aqui no Rio Grande do Sul nós temos muito forte o inverno e temos muito forte o verão. Claro, temos visto sim dias de muito calor, às vezes no inverno, e dias frios às vezes no verão. Sim, isso é verdade. Mas, vou repetir, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno. E aí vem dia e noite. Dia e noite. Jesus falou que nós devemos trabalhar enquanto é dia, que nós não somos da noite, que nós devemos estar sóbrios e vigilantes, porque o ladrão, ele vem à noite, ele vem de repente. Nós temos que vigiar, nós temos que estar de olhos e ouvidos bem abertos. Então, esse capítulo 8 de Gênesis nos faz pensar o quanto nós devemos depender de Deus e estar fazendo toda a vontade de Deus. Se tu gostou deste vídeo, se tu aprendeu, se tu foi abençoado,
curte, comenta e compartilha. E se tu não é inscrito no canal, decide te inscrever.